Revista da Manhã, e hoje, com um prazer muito grande, eu brinquei com o Fernando, que acabou de sair aqui agora, porque como uma revista, a gente vira a página e muda o assunto, né? E vamos mudar o assunto. Agora nós vamos falar um pouquinho com o professor Zeno Riedel, ele que é presidente do Conselho da Pessoa Idosa aqui de Valinhos, e hoje com uma convidada, né? A Marisa Matias, que trabalha com essa questão da terceira idade já há tantos anos, né? Professor Zeno, muito bom dia. Bom dia ouvintes, Roseli, muito obrigado mais uma vez por poder estar aqui, compartilhar um pouco algumas coisas que estão acontecendo nessa área. É uma satisfação, realmente. E aí eu vou deixar o senhor apresentar a Marisa, porque a ligação com a Marisa de todo o trabalho, né? Apresenta ela para nós. Está aqui comigo, né, a Marisa Matias, né, a Marisa é a vice-presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, é pessoa efetiva da Prefeitura, na área da assistência social, é isso, né, Marisa? Né? E há uma porção de anos dedica-se em corpo e alma no Centro de Convivência do Idoso que existe em Valinhos. E aí a Marisa pode falar um pouquinho depois sobre o que acontece lá. Existe isso, não existe? Para que existe? Quantas pessoas passam lá? Não é isso, não. Então, Marisa, é muito bom. Eu fico feliz de ter você aqui. Muito bom dia, viu? Prazer. Bom dia, obrigada, Roseli. É uma alegria poder estar aqui. O professor Zeno, para mim, é um mestre, né? Tenho aprendido muito com ele. Agora, né, nesse biênio do Conselho do Idoso, e lá no CCI eu estou já há 20 anos. Olha aí, 20 anos. Já é uma vida, né? É uma vida. Tem muita gente que não era da parte de 60 ou mais anos que acabou entrando, você está cuidando deles lá. Exatamente. É uma alegria para mim. Para mim, o Centro de Convivência é uma missão de vida. Professor Zeno, como presidente do Conselho, né? Nós já falamos tantas vezes sobre isso, tem todo aquele programa, né, que o senhor me deixou até para a gente conversar sobre isso, estatística, trabalho, né? Toda vez que vem alguém aqui que fala da população mais idosa, eu lembro da sua fala. 24 mil pessoas estão na faixa a partir de 60 anos, não é isso? Exatamente. Então, para os ouvintes, existe uma estatística, na realidade, de uma instituição muito séria, que é uma fundação, SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos, que o Estado de São Paulo usa muito. Essa estatística, ela é muito detalhada, ela é terrivelmente real, desafiadora e ao mesmo tempo assusta um pouquinho. Por que assusta? Porque mostra exatamente de 5 em 5 anos, desde criança de 0 a 4 anos, 0 a 5 anos, quantas crianças nós tínhamos em Valinhos em dezembro de 2023. E assim, de 5 em 5 anos, temos o número de pessoas, de valinhenses nesse sentido. Então é um trabalho altamente interessante e que eu passo inclusive para a Roseli aqui para ela acompanhar um pouquinho. Esse trabalho, ele tem várias cores. Por que as cores? Né? As primeiras, até a pessoa com 35, 39, 40 anos, são as pessoas que estão nessa faixa etária. Então é essa cor mais em forma de laranja, né? Subindo um pouquinho, aparece um azul. Este azul são as 10 pessoas, com 2 linhas, né? 5 e 5, né? Que nos próximos 20 anos vão ser idosos em Valinhos. Já estão no caminho. Estão no caminho. E logo seguindo do outro lado, nós temos a faixa verde. Esta faixa verde, na realidade, abrange 10 anos, que nos próximos 10 anos, mais 18 mil pessoas vão entrar na faixa etária de 60 anos. Né? E aquela que eu citei antes em azul são 24 mil. E o amarelo,
nessa faixa que está em amarelo, que pega todos que estão com 60 ou mais anos, tem uma colocação muito clara, como a Roseli acabou de colocar há pouco, são 24.179 idosos, de uma população, segundo a mesma fonte, de 127 mil habitantes. E aí, por isso, a gente diz, uma estatística que tem 3 palavras. Primeiro, ela é muito real. Segundo, ela assusta pela quantidade de pessoas que estão na faixa etária de idosos. E terceiro, é um desafio. O que vamos fazer, o que a sociedade, o poder público e a família precisam fazer para essa faixa etária. Então essa é a situação da estatística nossa, né? Pois é, nós temos um total aqui de 24.179, né? Naqueles que estão subindo aí, daqui a pouco a gente tem um número que vai mudar aqui. Tá certo que a gente vai ficando mais velho, a gente também vai morrendo, né? E aí outros entram aquele caminho de sempre, né? A gente nasce, cresce, reproduz e um dia morre, né? Porque se nos próximos, Roseli, Marisa está sabendo isso, a gente trabalhou isso há muito tempo, né? Nos próximos 20 anos, são os 10 da faixa verde e mais os da azul, se ninguém morresse, todo este pessoal estaria na faixa de idosos. 18.546. Esta somatória, com os atuais, daria mais de 60 mil idosos em Valinhos. Lógico, como você colocou, Roseli, existem os falecimentos periódicos. Aliás, não é só falecimento nessa faixa etária. Aí talvez a Marisa pudesse colocar um pouco sobre longevidade, né, Marisa? É isso que eu ia falar. Eu costumo brincar, né, que esses 24.179 é de dezembro de 2023. De lá para cá já nasceram mais idosos, né? Então eu brinco que nasceram mais idosos. E Valinhos tem a pesquisa da própria SEAD também, que Valinhos é a cidade na região metropolitana e no estado que tem mais longevidade e menos mortalidade. Olha que estatística interessante, Roseli, o público. Inclusive, na época da pandemia, apesar de termos perdido, né, muitos idosos, ainda assim em Valinhos se perdeu menos idosos na pandemia. Em relação à região e ao estado. Isso é uma notícia importante para nós, né? Por eu isso, acho... a nossa... Desculpa. Não, por favor. Eu acho que é uma notícia importante, mas ali diz, nossa, quer dizer que está tudo ótimo. Não está tudo ótimo, não. Tem muita coisa para fazer, sem dúvida nenhuma. É em cima disso, então, que a gente está. Por isso a nossa preocupação em relação a essa pesquisa, né? E como Valinhos também é uma cidade de referência no cuidado com o idoso, então nós queremos mostrar isso, né, para a sociedade, para o poder público, né, o que nós vamos fazer, né, para que chegar lá no futuro nós tenhamos uma cidade que cuida do seu idoso, mais idosos em atividades e menos idosos em UBS. Acabamos de falar isso aqui na questão da natação com o Fernando, né? Porque a natação é um esporte bastante completo. E aí, a última vez que eu vi aqui, você falou que tinha 300 abrigados, né? 300 abrigados, mais ou menos. E aí? E os outros? Então, e onde estão os outros? Muitos, eles não se dão a oportunidade de ir, sabe? Fica naquela questão de que envelheceu, agora eu estou velho, né? Não é isso. Então, eu falo assim, 50% nós estamos lá de braços abertos para fazer, mas os outros 50%, o idoso precisa também se abrir, né? Eu tenho um exemplo lá de um senhor que ele trabalhou a vida inteira, a esposa ia fazer ginástica, tudo, e nós não conhecíamos, porque ele só vivia viajando.
Ele, inclusive, ele fala com muito orgulho que ele é bisneto do Castelo Branco, né? E de fato é mesmo. E assim, ele trabalhou muito, engenheiro, viajou não sei quantos países. E agora a esposa faleceu. E ele, a filha levou para lá, né? Para conhecer. E ele foi assim, não, eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada, porque imagina eu, né? E hoje ele está lá, ele está numa alegria, ele pode falar da dor dele, da perda da esposa. Os desabafos. Ter quem escute, né? Então, ali nós falamos assim, como o professor falou, que é duro a solidão. Mas ali a gente também tenta ajudar a pessoa a se gostar, né? De estar feliz pela história que construiu, pela vida que teve. E quando ele estiver sozinho em casa, ele não sentir solidão, mas ele gostar da própria companhia. Como é importante isso? Nós tivemos uma situação em casa, né? Meu sogro morreu e minha sogra ficou com a minha cunhada, mas era sempre aquela pessoa assim, fechadinha, né? Encolhida, né? A vida dela sempre foi assim. E ela foi definhando, a gente achou que ela ia querer, porque ela sempre foi bastante submissa, né? Achando que ela ia... Não, ela foi encolhendo, até que chegou o dia ela foi perdendo os movimentos, ela perdeu a fala, e aí ela já não sabia mais quem a gente era. E é um caminhar de muitos idosos que a gente vê que é assim. Infelizmente, né? Que triste, né? Ela podia ter aproveitado esse tempo. Sim. Eu falo para os meus amigos, porque hoje a gente tem um grupo de amigos que vem de muitos anos, né? Os filhos cresceram, mas a gente continua. Então a gente comemora aniversário, de vez em quando viajamos, se não com todos, mas com um ou outro casal. Vamos sair para tomar um shopping? Vai, quem pode, né? Mas a gente está sempre... E quando não tem nada, Marisa, a gente fala assim, o que você está fazendo? Vamos jogar um baralhinho? E a gente criou as nossas próprias regras. Para dar risada, para tomar vinho, para comer uma pizza junto. Enquanto a gente joga o baralho é só... como lá no centro de convivência, o baralho é só um segundo plano, né? Gostoso, porque a ideia né? é conviver. Sim. E eu acho lindo lá também, porque eles pegam uma amizade tão grande e eles saem também. Eles fazem café da tarde na casa de um, de outro. De repente eu vejo lá nos grupos, porque eu estou em todos os grupos, né? E aí eu vejo lá, nós saímos do teatro e fomos ali tomar um sorvete, fica tirando foto lá na praça. Então é um divertimento, uma alegria, né? Alegria do viver, né? Vida. Vida. Isso é a vida. Não fala vida em abundância? A gente escuta falar isso tanto na própria Bíblia, não? Sim, na Bíblia fala. Teve uma vez também que uma idosinha, ela falou assim, eu já estou bem idosa, agora não tem mais o que eu fazer aqui. Eu falei, mas qual que é o seu sonho? Porque a gente trabalha lá com sonho. Meu sonho é fazer crochê. Eu falei, então por isso não, vamos marcar o ponto de encontro do crochê. E hoje é um grupo grande e essa idosa vai até hoje. Então, assim, eu falo assim, é difícil entrar lá, é meio resistente eles entrarem, mas... eu falo que é fácil entrar, né? Mas é difícil sair, porque a gente não deixa. Então, e sair, entrar num lugar que é para você. Todas as atividades são voltadas para você. Para quem trabalhou bastante, para quem cuidou dos netos, para quem cuidou dos filhos. Exato. E agora é o momento para você, né? Tem casais? Bastante? Tem casais, assim, muitas vezes a mulher vai, aí eu, não, chama ele, fala para ele vir aqui, vamos conversar. Então, e já chegou até ter reconciliação. Olha. O idoso e a idosa não tinham se separado e ela veio para Valinhos, ela começou a vir aqui e depois ele também se mudou para cá, porque aposenta e vem para cá. Né? Por isso que Valinhos tem bastante idoso também.
E aí eles começaram ele começou a vir também. Aí eu falei assim, por que vocês não fazem aula de dança de salão? Ela queria, mas não tinha par. Chama ele, né? Vamos fazer. E no fim, não é que deu certo? E eles estão juntos Deu até liga. hoje. Deu liga. Olha o cupido. Ah, deu liga. Isso é importante, né? Agora, o senhor falou desse plano. Nesse 1 ano e 10 meses que o senhor está à frente aí, o que de prático já aconteceu? Olha, aconteceram uma porção de coisas. Lógico, não tudo, mas a gente também colocou nesse plano de ação um bom número de projetos. Ao todo foram 59 Não dá para projetos. ser de uma vez, né? Não. Lógico, algumas secretarias se moveram mais do que outras. Por quê? Por que digo secretarias? Porque o Conselho ele está ligado ao poder público, são 6 pessoas ligadas ao poder público, né? E que estão ligados a diversas secretarias, e cada secretaria, então, tem alguns projetos aqui desafiados, né, para cumprirem. Alguns desses projetos foram realmente executados. Mas, como você colocou, Roseli, seria excelente se fosse tudo cumprido, né? Se fosse possível cumprir tudo. Difícil? Não é difícil. Mas precisa, como em qualquer coisa, não só ter a ideia, e sim acreditar e ir para frente para executar a ideia, né? E precisa ter boa vontade para isso, né? Não é todo mundo que abraça uma causa dessas, né? Idoso, não sei o quê. Puxa vida, um dia... Quem está falando isso, ele era criancinha. E quem que ele é agora, criancinha? Não, ele é adulto. E a pessoa que cuidou de você? Cadê? Onde ela está? Ela está bem? Você está cuidando dela? Ela é uma referência? Ou desculpe se eu falo, ou ele é um estorvo para você? Que às vezes, na vida de algumas, por isso vem as denúncias de maus tratos, né? A gente sabe que Valinhos tem uma média de 4 a 6 denúncias de maus tratos por mês. É muito, né? É muito. Não podia ter nenhuma, né? É muito. Agora, se a gente olha, eu li esses dias, pesquisei, no primeiro semestre de 2023, do Brasil inteiro, só do Disque 100, como falei antes bem, Brasília manda para os diversos conselhos, né? Teve 65 mil denúncias de maus tratos, só do Disque 100, fora aquelas que não chegam lá. O primeiro semestre de 24 não ficou nem de 1000, pelo contrário, já são 74 mil só do primeiro semestre. E Valinhos, antes, está tudo bem, não sei o quê, longevidade. Maus tratos acontecem em Valinhos. Em cima disso, então, a gente ficou preocupado. A população denuncia, a população sabe como denunciar isso aí. E em cima disso, então, o Conselho se debruçou e vamos tentar, então, aqui, colocar o jeito. E se criou esse cartaz. Esse cartaz, na realidade, foram impressos 1000 desses A4 e alguns A3. A3, o cartaz grande, em todos os ônibus da Sul Valinhos, atrás do motorista, já tem um A3 colocado. Todas as escolas públicas e UBS e postos de saúde já tem cartaz colocado. Então a ideia é que a população se dê conta que realmente eu tenho como, guardando o seu sigilo, denunciar se eu souber alguma coisa de maus tratos. Então é o que o cartaz mostra, violência, maus tratos contra idosos, é um crime, tem que denunciar. Como? Está aqui do lado. Diz que sim. Pega o telefone fixo, o celular, liga para Brasília, atende aonde? Brasília. Lá eles têm um formulário muito detalhado, pedem para a pessoa tudo,
o nome dela é guardado, não se É divulga. uma denúncia anônima, né? Não, é uma denúncia anônima, né? Aí o Disque 100 manda para o conselho do idoso de cada cidade, para aí então o conselho encaminhar providências. E aí então veio aquela preocupação, como que acontece isso aqui? Cadê o... Mas está aqui, ó. Está aqui, ó. Aí preciso saber, vem a denúncia. O que o conselho faz? O conselho recebe a denúncia e aí preciso saber por onde que vai essa denúncia. Quem que toma providência? Foi criada uma comissão. Essa comissão recebe a denúncia e, de acordo com o tipo de denúncia, a gravidade da denúncia, ou vai para o setor de saúde, do CRAS, do CREAS. Um organograma bem tem um organograma, né? exato, um fluxograma, ou então vai até para a delegacia de polícia, ou para o Ministério Público, né? E recebido isso, e se encaminha, e cabe então a quem recebeu, o próprio conselho, né? A comissão, dá o retorno no Disque 100, o protocolo, número tal, recebido, foi encaminhado para a providência nesse setor. Então, isso não existia, a gente conseguiu estabelecer, então, isso também. Então, só para você que está do outro lado do rádio, é um fluxograma de denúncias de maus tratos aqui em Valinhos. Disque 100 é o canal, se você souber de algum caso que está passando aí pela violência contra o idoso. Aí isso, que nem um guarda-chuva, né? Se espalha e cai para outro órgão aqui. O que é SAS? CAS, Centro de Atendimento Social. Tá. Ou o Conselho do Idoso. Então, eles são os dois debaixo do mesmo guarda-chuva. Quando cai no SAS, aí tem os CRAS, os CREAS, Ministério Público, a toda a rede, o acompanhamento, e vem de novo, CRAS e encaminhamento de rede, que já é onde tem que dar assistência. E se for para o Conselho do Idoso, ele tem dois outros braços, né, que é a Secretaria da Saúde e a Delegacia. Então, de algum lugar, essa denúncia chega. Chega, e foi esse fluxograma que a gente conseguiu criar, ele não existia. Esse foi o segundo grande desafio que a gente teve. O terceiro, então, foi criar este plano, que já foi mostrado, com 59 projetos, né? E aí, isso, voltando agora, falando do fluxograma, esse cartaz, então, ele está sendo divulgado na cidade inteira, está indo para o comércio, vai para a rede social, supermercados. Por exemplo, eu estive outro dia, porque eu precisei, alguém da minha família precisou, na Clínica Valinhos, entrei lá, tem um cartaz colocado lá. Centro Radiológico de Valinhos, tem um cartaz colocado lá. Em vários lugares, vamos ver, a gente está tentando chegar a isso. E o contato ainda a ser feito, como isso está acontecendo atualmente, na AEVAL, Associação dos Empresários de Valinhos, a gente vai colocar na rede social lá também. O contato meu com a CIV também já foi feito para a gente divulgar isso um pouco mais no comércio, nas farmácias. Na FEAP, o senhor tem um outro canal, né? Exatamente. As Tudo instituições. Isso, né? Bom, esse é, então, no momento, essa é uma das ações que está caminhando realmente. Só queria falar uma coisinha, dá licença, professor. É que no A3, aí por ele ser maior, vai lá as formas de violência. Porque a violência não é só física. E muitas pessoas não sabem dessa questão. Porque eu vi que o vizinho grita com a mãe. Isso é uma violência psicológica, né? Então, tem 7 formas de violências que estão lá, mas tem muito mais. Então, denuncie, não é só a física. Vou dar um exemplo rapidinho. Ontem eu recebi uma ligação que tinha uma idosa dentro de uma instituição bancária aqui em Valinhos, né? E que ela foi de andador, né? O filho levou e o gerente ligou, né? Que
A filha chegou depois e os dois filhos começaram a brigar entre si, foram embora por causa da senha da idosa, foram embora e esqueceram a mãe lá no banco. Abandono, então, né? Abandono de incapaz e tudo. Abandono E de incapaz. o que fizemos nessa questão? Ligamos para a secretaria, o doutor Argeu prontamente nos atendeu e já mandou a viatura da Maria da Penha. Maria da Penha. Lá. E aí eles já vão dar os encaminhamentos lá. Então, olha só o absurdo por conta de uma senha. E na verdade não era assim, talvez ela fosse tirar o dinheiro, que talvez fosse usado por ele. Um tinha senha, o outro também queria. Então, uma coisa assim. E o problema é que o idoso, ele às vezes não sabe dizer não, ele se sente fragilizado, então ele tem que se empoderar também. Com certeza, tem que tomar corpo da sua vida, né? Sou eu que decido. Eu tenho um exemplo assim, muito interessante. Bem pertinho de onde eu moro, tem uma senhora com mais de 90 anos e agora o filho está morando junto, mas ela morava sozinha. Então eu ficava assim muito preocupada, eu batia lá, ei, tá tudo bem, né? Tá precisando de alguma coisa, né? Sempre preocupada. Mas uma cabeça boa, ela domina o jeito que ela... Aí ela falou assim, estou precisando fazer os exercícios. Eu falei, chama, a senhora não quiser ir, chama que vem aqui. Aí a Renata vai à casa dela, né? E aí ela chama tudo pelo WhatsApp, pela comida, Uber, se vira. Mas quantas tem assim? Mas então, são poucas, né? Eu posso citar um exemplo, tem alguém que não mora longe de minha casa, a mãe teve a infeliz notícia da morte do filho dela, aliás, morava junto, mãe e filho, né? E está sozinho, o problema não é dinheiro. A gente fez uma visita lá e ela está, mas eu vou viver para quê? Ela falou ainda assim, né? Então é o tipo da coisa, vamos dizer, é uma situação a vida da dela solidão, acabou, né? a solidão, quer dizer, precisa de alguma coisa. Eu estava falando para ela do centro de convivência do idoso, para ela ir lá, né? Ela tem casos de aluguel, tem uma porção de coisas, vamos dizer assim, né? Mas eu falei, eu estou pensando isso, aquilo, mas eu não sei. Então, não é uma fala de uma única vez que vai resolver o problema de uma pessoa assim. Sim. Então, ela precisa de uma coisa mais. Então, eu falei para ela já, talvez ela aceite ir, né? Mas é isso aí, professor. Só deixa eu ler os recadinhos aqui, porque toda hora está caindo essa live, né? A Deise Quiminaz, bom dia, Roseli, Marisa, professor Zeno, satisfação em ouvi-los. Conheci a Marisa na FAV, uma querida. Pessoas maravilhosas que se dedicam ao bem do próximo. Geisa, lá em Atlanta, aqui com vocês. Estados Unidos, bom dia. Marisa. Bom dia, né? Ele deve entrar hoje, que não sei o que está acontecendo hoje, porque daqui a pouco ela cai, né? Está se mantendo no YouTube, tá, mas o Facebook já derrubou e no Instagram eu já tentei várias vezes e não conseguimos fazer ele entrar hoje aqui, mas tá, em algum lugar tá, e no rádio tá, o que é mais importante, onde as pessoas estão nos ouvindo. Professor, vamos falar da cartilha, porque o tempo está acabando já, né? O tempo acabando já? Então. Bom, só meio de passagem, eu falei antes, né? Na realidade, na Câmara deve estar sendo aprovado nos próximos dias uma lei política municipal do idoso. Valinhos, depois que todos esses anos de município, vai ter uma política municipal do idoso envolvendo 9 secretarias diferentes, envolvendo o poder público. Portanto, não vai ser um aconselhamento só, não é um conselho, sim uma lei que, portanto, tem que acontecer. Bom, e aí vem então agora a cartilha. A gente sabe, e todo mundo sabe, e aqui embaixo no cartaz aparece o QR Code, que é do acesso ao Estatuto. Só que o Estatuto, ele existe desde 2003, portanto faz mais de 20 anos que ele existe, né? No entanto, não é tão simples assim consultar o Estatuto.
E aí, o que a gente fez, então, o Conselho fez? Montou uma cartilha. Isto custou muito trabalho, muito detalhe, muita pesquisa, e no fim a gente está com essa cartilha. O que é? São 9, 10 folhinhas, impressas frente e verso, com muita... Uma letra grande. Letra que dá para ler. Tem um índice no começo, eu já falo um pouquinho dele, né? Depois tem uma apresentação escrita, né? E aí, qual é o objetivo dessa cartilha? Está logo aqui na página 7. O objetivo é informar as pessoas idosas, com palavras simples, um resumo de seus direitos. E onde buscar esses direitos, como fazer para que eles sejam respeitados. Esse é o objetivo da cartilha. Então está aqui. Voltando um pouquinho, na primeira página aqui, parece que está logo no começo, tem um índice. O índice, então, tem várias partes. Na segunda parte, que está logo aqui na frente, tem principais direitos da pessoa idosa. Ao todo, aqui nós temos elencados os principais direitos do idoso. Primeiro a saúde, depois a assistência social. Aí nós subdividimos a assistência social em 5 tópicos. Por que esses 5 tópicos da assistência? Cada um é um direito, né? Porque estão diretamente ligados com a assistência social. Né? Mas na somatória são... Aqui nós temos 15 principais direitos do idoso. 15. Cada um, como nós vamos tomar como exemplo, já que o tempo é limitado, primeiro direito à saúde. Direito à saúde. Sempre em letra um pouquinho menorzinha está escrito. Em que artigo do Estatuto está? Do artigo 15 ao 19, fala do direito à saúde. Tá. Na sequência, vem os principais tópicos do Estatuto, em que artigo, em que inciso está, e olha a sequência. Na sequência vem onde procurar o atendimento. Sim. Que tem, então, que muda às vezes um CRAS, um CREAS, ou alguma coisa assim, muda de lugar, né? Então você procura no site da prefeitura, aqui. Por isso, na página seguinte, tem apenas as UBSs colocadas, não com endereço, que de um governo para outro, às vezes troca de espaço, mas o telefone fixo acompanha. E assim como com a saúde, assistência social, artigo está onde? Estatuto, página tal, né? E assim, todos os artigos... Todos os direitos aqui representados, né? Se não na sua íntegra, mas onde você procurar mais. E hoje a pesquisa está fácil, né? Está tudo na internet. Né? E um pouco mais para frente, nós temos ainda um resumo do Conselho. Na página seguinte, fala sobre violência, denúncias, principais tipos de violência, né? E aí vem a quem denunciar. A quem denunciar, Ministério Público, Promotoria Pública, Delegacia de Polícia. E aqui vem de novo aquilo do cartaz, o Disque 100, o 153, né? Aparece inclusive da polícia aqui. O cartaz A3, onde aparece os tipos. E olha aqui, Roseli, nós temos dicas para evitar acidentes. Só dicas para evitar acidente dentro de casa, tem 21 dicas aqui, 21 dicas. Depois vem as dicas para a rua, e no fim tem então, de maneira integral, a parte médica, alimentação, no fim tem telefones úteis, a fonte de pesquisa, e a última página, o Conselho está completando 20 anos. Então isto é praticamente um fecho do trabalho desse ano. Isto está sendo impresso, cá conosco chegou ontem. Nós temos 2.000 cartilhas prontas. Chegou ontem. Isso veio de lá, né? Ontem. E isto foi impresso como? Com dinheiro do Fundo do Idoso, que é aquela dedução do imposto de renda, assim por dentro. Só, aí vem mais, tem 24 mil idosos, não sei o quê, mas só 2.000. Com o dinheiro do Fundo do Idoso é o que deu para fazer. Mas nós estamos falando, Roseli e ouvintes,
com os padres de cada paróquia, cada comunidade. Eles estão colaborando, vão pedir também para imprimir um tanto de cartilhas. E eu estou fazendo contato com escolas particulares também, já fiz com várias, falei com o Fundamento, que você já colocou à disposição também para... Falei com o Porto Seguro, que se colocaram à disposição para imprimir umas cartilhas. Então a gente vai não ter só 2.000 cartilhas, e se nós teremos mais cartilhas. É por isso que a gente precisa ter a multiplicação. Aqui no rádio, a gente dá voz e a gente pode multiplicar essas informações, né? Se puder me deixar uma, eu vou deixar. Vou entregar para o doutor Rui Meirelles. A gente trouxe isso aqui para ficar com você. Legal, legal. Isso aqui também, isso aqui vamos também. pegar ali fora, porque passa muita gente aqui, né? A gente vai colocar no mural. E aí podemos marcar um outro momento para a gente falar só da cartilha. Porque daí a gente tem um tempo maior, né? Para detalhar com mais informações. Professor, sempre um prazer ter o senhor aqui, hein? O prazer é meu, satisfação é minha. Ainda mais sempre acolhido de braços abertos aqui, a Roseli, a própria comunicação da cidade. Falei quem? Foi o mestre a Roseli da rádio, então todo mundo conhece a Roseli. Aquele fórum que foi no dia 19 lá na FEAV, você presidiu com o mestre cerimônia, então você tem isso aí, a gente agradece. No Rotary para a campanha de doação de sangue, então eu... Estamos quase chegando assim, hein? Já pedi para essa quinta-feira vir alguém aqui para falar sobre isso. Eu estou assim, numa luta há mais de anos já aqui, né? Consegui 100 bolsas na doação de sangue. A vez passada chegou perto. Chegou perto. Eu falei, tá melhorando o negócio aqui, né? É da voz. A gente insiste até a hora que acontece, né? Obrigada, professor. Até a próxima, né? E eu que agradeço, nós que agradecemos, né, Marisa, Roseli, público ouvinte, e a gente gostaria sempre aquilo que a gente tenta transmitir, lógico, isto cai usando talvez o termo, em corações diferentes, cada um tem a sua reação. O que a gente quer dizer, eu quero dizer com isso, a gente transmite porque a gente transmite com o coração. Tá? Não estamos transmitindo por qualquer outra coisa, a não ser de coração para tentar ajudar as pessoas. É isso. Ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. A terem uma vida melhor. Obrigado, Deus abençoe a cada um este momento e o público aí fora. Cada um tem a sua família e todos os idosos da cidade que estão entrando. Tem gente fazendo aniversário hoje, com certeza, né, velho? E já vamos pular de fácil. Então, Marisa, obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Até a próxima. Eu que agradeço esse espaço que você abriu aqui para o Conselho, né, e também para o CCI. E fica aqui meu convite aos idosos que estão em casa, que estão nos ouvindo, e os filhos também, né, que possam ir lá na rua Campos Sales, 49, ao lado da Unilever. Vai lá fazer uma visita, vamos conversar, tomar um café, né? E nós estamos lá de braços abertos para atender a todos. Eu gostaria, Roseli, só para fechar, a pessoa com quem falei outro dia, tem um nome. Eu vou referenciar, procure lá no YouTube para encontrar, chama-se Célia. O nome completo não interessa aqui, Célia. Célia, eu vou querer que você procure a continuação de sua vida, que não desanime, procure o Centro de Convivência do Idoso, conhece lá, converse com a Marisa, converse com os profissionais lá, vai ser muito bom. É isso aí. Isso aí. Então, muito obrigado. Ótimo dia e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada.